Duas vezes essa semana eu falei com pacientes e aconteceu a mesma coisa. Isso foi muito interessante. O paciente chega na consulta, ele está muito irritado, muito frustrado, muito incomodado com alguém, em algum relacionamento. E é um nível assim de estar lidando com alguém que é muito tóxico, muito inconsistente, muito sacana, muito traíra. Então aconteceu duas vezes essa semana, só essa semana. E a pessoa fala até de vingança, né? Nossa, queria me vingar e tal, muito irritado mesmo, assim. E aí a consulta começou desse jeito, e nas duas vezes a consulta terminou com a pessoa tranquila e o mais importante, ao ponto de que ela estava até lamentando pelo outro, que há minutos atrás era alvo de vingança, ela estava lamentando. E como isso aconteceu duas vezes, né? Eu comecei a me perguntar, gente, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Porque é muito, né, desproporcional. E aí eu fui pensar, bom, é a linha de raciocínio, né, que a gente desenvolveu ali na consulta, com certeza. E realmente é isso se repete. Não dá para falar tudo que aconteceu, claro, mas basicamente, onde que está o ponto central disso? A pessoa que chega com raiva do outro durante a consulta, primeiro eu ouvi, né, deixei ela desabafar, mas depois eu fui levando ela a entender o ponto de vista da outra pessoa. O porquê as pessoas fazem o que fazem. O porquê a pessoa é tóxica. E aí vem alguns pontos que são muito clássicos, né? Para mim tá claro, e eu fui mostrando isso pro paciente, que é o quê? É, quando a gente começa a entender o que a outra pessoa tá fazendo, e, claro, no começo parece que é pessoal, parece que é direcionado pra gente, então a gente fica muito ofendido, a gente fica muito mal, a gente quer dar o troco, a gente quer mostrar para outra pessoa que não é assim. Quando a gente tem essa visão, que é uma visão compreensível, instintiva até, uma visão reativa, mas é uma visão estreita sobre o funcionamento da outra pessoa. Quando a gente parou para pensar sobre o funcionamento da outra pessoa com as eh, ferramentas da psicologia, e eu estava ali para mediar isso, fica claro que não é pessoal, que a pessoa está fazendo um monte de coisa que ela nem entende e que nem por isso a gente tem que aceitar, mas que o jeito certo de lidar com isso não é ficando com raiva, não é querer vingar, muito menos querer mudar outra pessoa. E quando você entende tudo isso, você simplesmente se liberta dessa necessidade de revidar, de reagir. E aí você começa a organizar essas reações. Então, assim, vou separar aqui só dois pontos que eu acho muito importantes sobre isso para também ficar um pouco palpável e que você pode usar no seu dia a dia em certas situações. A primeira coisa, por que as pessoas são tóxicas? A maioria das pessoas, elas estão funcionando do jeito que elas aprenderam a funcionar. Então, elas estão fazendo isso por alguma questão que é mal resolvida dentro dela. Ela não é porque é, hum, ela tem um objetivo claro. Muito pelo contrário. A pessoa tóxica, ela não tem um objetivo claro, ela não tem um propósito claro, ela não tem uma organização dentro dela para ela estar desferindo golpes de uma forma calculada. A pessoa tóxica, ela tá lidando com uma série de coisas inacabadas dentro dela e ela tá desferindo os golpes nos outros como um efeito colateral da incapacidade dela de lidar com as próprias questões. Para resumir isso numa figura, é como uma pessoa que está segurando carvão em brasa com as mãos e ela está tentando lidar com aquilo e ela vai jogar aquilo no primeiro que aparecer na frente dela. Isso é uma pessoa tóxica, do ponto de vista clínico. Fica parecendo que essa pessoa, quando ela faz essas coisas, ela é calculista, que ela é organizada, né, dentro dela, que ela tá fazendo, porque ela realmente pensou em tudo aquilo. Claro, tem coisas que ela pensa porque ela tem esse ímpeto de fazer, mas o ímpeto que faz ela fazer isso é muito sobre uma desorganização emocional imensa, uma falta de estrutura imensa. Então, o que que eu quero dizer? Essa pessoa está em um grande sofrimento. Isso significa que você tem que aceitar? Claro que não. Isso significa que você tem que ter dó? Claro que não. A dó não vai ajudar ninguém. Mas aqui vem o segundo ponto que
casa com esse primeiro. Então, o primeiro é a pessoa desorganizada, desestruturada, está sofrendo, faz isso com todo mundo, não só com você, e ela vai continuar fazendo isso. A menos que ela encontre ajuda e busque a ajuda dela. Você não vai dar isso para ela. O segundo ponto é você revidar, você contra-atacar, você querer mudar ela, você querer dar um sermão, não vai mudar nada. E aí você vai entrar num território que não é seu. Você vai entrar num nível da pessoa, que é o caos, e essa pessoa vai te vencer por experiência, porque ela está acostumada com a desestrutura. Embora talvez nem ela saiba disso, mas é assim que é o funcionamento dela. Então, quando você entende que essa pessoa está sofrendo muito, desorganizada, fodida, essa é a palavra, e você entende que você não consegue entrar nesse caos para salvar ela, e nem deveria, e muito menos ir lá para atacar ela, porque você está no ambiente dela, você começa a sentir o quê? Peraí, então tá, então isso não é pra mim, eu só tenho que tomar cuidado, me proteger, me preservar e não tentar resolver, não tentar mudar nada, não tentar ir lá modificar essa pessoa, ser, sabe, um discurso moral. Às vezes a gente faz, abafa, mas não é o ideal. O ideal é você entender que você precisa manter distância desse tipo de pessoa, tanto quanto possível, e entender que tudo que você canalizar para essa pessoa de sentimento negativo ou qualquer tipo de sentimento, você vai estar só se aproximando de uma relação que é incompatível, que você não domina. E aí você começa a entender então que você não tem que reagir, que você não tem que atacar, que você não tem que se vingar. Você entende, aí é a hora que o paciente às vezes até, nossa, agora eu tô até ficando mal por ela, então, tipo assim, tava com raiva e ficou mal, por quê? Quando você entende a lógica das coisas, como as pessoas funcionam, como você funciona, como o outro funciona, como isso se combina, tudo fica muito mais organizado, tudo fica muito mais cristalino, tudo faz sentido. E geralmente o que faz sentido não é o contra-ataque, não é a vingança, não é a irritabilidade, porque isso afeta a gente, consome a gente. Isso não é o, o, o natural da biologia, não é o natural do nosso funcionamento. O natural a gente tá bem, tá tranquilo. E o natural combina com a lógica, e a lógica combina com a coerência, e a coerência combina com o entendimento, com a consciência. É isso que o processo terapêutico faz. É por isso que a pessoa começa totalmente irritada e depois de fazer todo esse refino, ela reage melhor. Se você gostou, se fez sentido, faz seu comentário, manda sua dúvida pelo formulário ou pelo campo abaixo aí. Se tiver algo que você já passou, que é parecido, manda também. Faz o teste do que eu falei. Se alguma coisa der certo, compartilhe também. Beleza? Valeu!